Queridas irmãs, hoje mais um dia do nosso desafio de 21 dias para renovar a nossa autoestima. E o tema que eu quero trazer é um tema que nos abala como mulheres profundamente, abala nossa autoestima, abala nossa convicção e por causa disso também muitas vezes as mulheres se sentem abaladas e frágeis frente aos desafios da vida. Hoje nós vamos falar sobre insegurança. Você já se sentiu insegura, minha irmã, frente a alguma decisão que você precisou tomar, frente a uma situação, frente a um relacionamento, talvez na área profissional ou na área sentimental? Então, nós vamos conhecer a história de Rebeca, uma mulher extremamente insegura quanto às promessas de Deus, quanto aos propósitos de Deus, quanto à soberania de Deus, e baseada na sua insegurança, ela decide tomar decisões por necessidades e não por propósito. E porque ela teve essa posição na vida dela, ela e toda a família acabou vivendo debaixo de problemas de relacionamento entre os familiares, debaixo de maldição. E lá em Gênesis, no capítulo 27, fala onde tudo começou. Quando Isaac, ele decide, por se sentir mais avançado de idade, ele decide abençoar o seu filho Esaú com a bênção da primogenitura para que ele pudesse prosperar. E Rebeca, ansiosa e insegura por aquela situação, e a Bíblia diz que Isaac tinha mais afinidade com Esaú por causa da caça, porque Esaú era um caçador, e Rebeca amava mais a Jacó. Então ali já começa o problema, os pais se relacionando com os filhos por afinidade. E aí provoca um problemão na família, porque Rebeca, conduzida pela sua insegurança, pela necessidade de liberar sobre a vida de Jacó a promessa de Deus, sendo que Deus já havia dito que iria fazer com que Jacó prosperasse, porque ela carregava 2 meninos, Esaú e Jacó, no seu ventre, e ela, sem saber porque os meninos se moviam tanto no seu ventre, Deus falou com ela assim: olha, o maior vai servir o menor. Ou seja, Esaú iria servir Jacó, mas ela, movida por insegurança, por incerteza, por não estar totalmente convicta dos sonhos e dos planos de Deus, por não confiar que Deus ele iria fazer sem ela precisar ajudá-la, ela se move. Ela faz um plano para enganar o seu marido, para que Jacó se passasse por Esaú e tomasse posse da bênção do seu irmão. E nessa cena toda, houve uma grande briga naquela família, porque logo após Isaac ser enganado por sua mulher e seu filho Jacó, Esaú chega requerendo a sua bênção, e quando ele descobre que foi enganado por mãe e pelo irmão dele, ele se manifesta de uma maneira irada, amargurada, com desejos de morte contra seu irmão. E naquele dia, Rebeca perde seus 2 filhos. Um tem que sair fugido, Jacó, para a casa de um dos seus parentes, e o outro fica profundamente amargurado, profundamente chateado e se desvia dos caminhos do Senhor. A Bíblia fala que Isaac diz a Jacó para que ele não buscasse uma mulher das filhas de Canaã para se casar. E Esaú, escutando essa palavra sobre a vida de Jacó, ele decide contrariar o seu pai. Ele já tinha uma esposa, mas vai lá em Canaã e busca das filhas de Ismael. Ismael era irmão de Isaac, junto com aquele triângulo amoroso entre Sara, Abraão e Agar. Todos nós já conhecemos essa palavra. E aí ele procura uma mulher dos inimigos de Deus para se casar. E a Bíblia fala que esses inimigos de Deus, em que Esaú se associa, esses inimigos perseguem Israel, tanto é que Herodes, ele é da descendência de Esaú. Herodes, que tentou matar todos os primogênitos na época de Jesus, que perseguiu Jesus, então ele é descendente de Esaú. Então Esaú se torna, além de um desviado, um grande perseguidor do povo de Deus. Ele se desvia, se tornando amargurado, querendo matar seu irmão. A Bíblia fala que Rebeca buscaria Jacó depois de um tempo, mas a Bíblia diz que Rebeca nunca mais viu Jacó, Jacó nunca mais volta, Rebeca morre sem ver o seu filho novamente. Então, olha o caos na família. Os filhos brigando, um filho foge, o outro desvia, ela nunca mais vê
o seu filho Jacó, o filho que ela ama. O seu filho desviado se torna perseguidor da igreja, se torna perseguidor do povo de Deus, do povo de Israel. Olha a bagunça que essa mulher apronta por ter se sentido insegura. Minhas irmãs, em tempo de insegurança, não se mova. Em tempo de insegurança, ore. Porque a pior decisão que uma mulher pode tomar é uma decisão por necessidade, não por propósito. E eu quero te convidar, minha irmã, com esse devocional, a acalmar o seu coração, a restaurar a sua alma, a equilibrar os seus pensamentos, os seus sentimentos, antes de tomar qualquer atitude. Porque uma atitude dentro de necessidade e fora de um propósito gera desgraça, gera maldição. E essa família, ela provou dessa maldição. Porque quando Rebeca armou aquele plano, Jacó ficou com medo, falou assim, vai vir maldição sobre mim. Aí ela falou assim com o filho dela, não se preocupa que a maldição venha sobre mim. E a maldição veio. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão por necessidade, nós acabamos atropelando tantas coisas. E a decisão por necessidade, ela vem por insegurança. Minha irmã, você não precisa ficar insegura a respeito de nada na sua vida. O Senhor, Ele cuida de você. Você não precisa se sentir aflita, ansiosa. O Senhor tem promessa na sua vida e as promessas que Ele tem vão se cumprir. Não vai ser a sua ansiedade, a sua instabilidade, a sua insegurança que vai aumentar ou diminuir o propósito de Deus. Nós devemos aprender a confiar no Senhor. Hora nenhuma Deus pediu auxílio de Rebeca para que o ajudasse no plano que ele tinha na vida de Jacó. Rebeca foi uma intrusa. E muitas vezes nós somos intrusas nos planos, nos propósitos de Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para agir. Nós só precisamos descansar e confiar nele. Amém, minha irmã? Então que essa palavra de confiança em Deus, a Bíblia fala, espera no Senhor, confia nele, o mais ele fará. Que essa palavra de confiança venha acalentar o seu coração e remover todo resquício de insegurança, porque a insegurança provém de medo e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Logo, quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então vamos buscar esse amor, vamos buscar essa paz, vamos buscar essa segurança. O Senhor tem mais para nossas vidas e nós podemos nos deleitar nele. Não tome, minha irmã, nenhuma atitude baseada numa necessidade, baseada na insegurança. Tome atitude por propósito. O propósito de Deus vai sempre se cumprir. O Senhor tem coisas grandes nas nossas vidas e nós não precisamos ajudar a Deus. Nós só devemos ser nós mesmas, ser mulheres especiais, mulheres queridas, mulheres que descansam no Senhor. Larga o controle, minha irmã. Rebeca, ela quis controlar toda uma situação, todo um cenário, como se Deus não estivesse no governo. Deus é que permitiu Esaú nascer primeiro, Deus permitiu Esaú ser o primogênito, mas ele tinha um plano na vida de Jacó. Ele não precisava de Rebeca para cumprir. Sabe por que nós nos sentimos inseguras? Porque nós queremos controlar. Nós queremos governar. Minha irmã, larga o controle é do Senhor. Se você sair dessa ministração, desse vídeo, entendendo que o governo e o controle vão permanecer com o Senhor, você vai ter condição de se sentir menos insegura, menos ansiosa, porque você vai aprender a confiar no Senhor. Ele fala e ele cumpre. Aquele que vos chamou também fará. Amém, minha irmã? Vamos largar o controle? Vamos deixar o controle na mão do Senhor? Ele sabe o que ele faz e nós não precisamos manipular nada para que as coisas aconteçam no tempo do Senhor. Que Deus te abençoe muito, minha irmã. Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu te entrego a vida dessa irmã. Pai, que ela venha aprender a colocar o governo, o controle das coisas nas tuas mãos, para que ela possa ter uma qualidade de vida melhor, para que ela possa ter uma vida emocional mais equilibrada e para que ela não se sinta mais insegura. Meu Pai, que essa irmã junto comigo venha lançar aos pés da cruz, venha lançar no Senhor todas as inseguranças, todos os medos, toda a vontade de controlar e crer fielmente no Senhor, que aquele que nos chamou também fará. Minha irmã, aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para terminar. Amém. Que Deus te abençoe muito. Um beijo no seu coração e até o próximo desafio. Decida ser feliz, colocando o governo, o controle nas mãos do Senhor e abrindo mão da insegurança. Um beijo.